Oi, pessoal do YouTube, eu me chamo Pastora Rubiana e esse é meu primeiro vídeo e eu gostaria de trazer um assunto bem legal, bem relevante, e o texto que eu vou usar hoje é Título, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Houve, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a palavra da esperança, tendo a esperança da vida eterna. Eu li na versão NVI e eu queria trazer foco para uma palavra que esse texto traz, logo no final do versículo 3, que ele fala sobre inveja. E hoje eu quero falar um pouco sobre inveja. Eu não sou teóloga, o meu objetivo aqui, né, de forma alguma, ser como trazer uma palavra como alguém, né, que contém um entendimento teológico, mas o Senhor ele pediu para eu vir aqui, para eu gravar, né, esse vídeo, para contar, para compartilhar da minha experiência. E eu já estou na presença do Senhor há algum tempo e já passei por vários processos com Deus. E um dos processos que eu vivi com o Senhor foi justamente o tratamento da inveja no meu coração. E esse texto, ele fala muito, ele mostra a realidade do ser humano, de quem ele era e quem ele se tornou, né, depois que o Espírito Santo passa a agir na vida do cristão. Né? Então, a maioria de nós, né, viemos do mundo, tivemos um encontro com Cristo, e a partir desse encontro, né, do novo nascimento, nós passamos por transformações até a gente chegar na estatura de varão perfeito. E eu tenho experiências com Deus de tratamento em várias áreas. Mas o tema desse vídeo, né, o assunto desse vídeo hoje é sobre a inveja. O que aconteceu foi que eu, durante muitos anos, fui uma pessoa invejosa e eu não tinha conhecimento disso, né? E porque é como orgulho, né? Que as pessoas não sabem, não conseguem enxergar. As pessoas não conseguem enxergar que são orgulhosas, né? E tanto o orgulho como a inveja e qualquer outro pecado é semelhante ao mau hálito, né? A pessoa que tem mau hálito, ela não consegue perceber que tem mau hálito, né? E quando a gente vai olhar para a nossa vida, a gente consegue enxergar muito. A gente tem uma trave no nosso olhar que não permite a gente enxergar como de fato as coisas são. Então a gente precisa da ação do Espírito Santo para revelar quem nós somos. Ele mostra tanto as coisas ruins, como também ele mostra as coisas boas, porque muitas vezes a gente também tem dificuldade de reconhecer as nossas qualidades, inclusive. Uma das dificuldades que eu tive, né, na minha vida foi de reconhecer as qualidades que eu tinha. E eu sabia falar muito bem dos meus defeitos, né? Aliás, não sei se eu falava tão bem assim, porque eu também não me conhecia. Não me conhecia tão bem. Não sabia dar nome a todos os sentimentos, mas enfim. Quando era para eu falar de mim, eu falava mais mal do que bem. E o Espírito Santo começou a fazer uma obra no meu coração e ele me confrontou, ele me mostrou, ele falou assim: você é invejosa. E de repente começou a passar um filme na minha mente de situações onde o meu coração ardia de inveja. E eu lembro que eu tinha uma conhecida minha, Deus me passou várias cenas na mente, mas eu vou citar aqui uma que ele me mostrou. Uma vez, uma pessoa que eu gostava muito mesmo, ela tinha comprado um carro.
E era um Celta na época. E assim, ela estava muito feliz porque eu tinha comprado esse Celta. E ela foi me mostrar. E eu lembro que eu entrei no carro e fiquei olhando. E, gente, meu coração queimava de inveja daquele carro, porque eu não tinha carro. E eu queria muito ter. E Deus começou a mostrar. E eu não sabia dar nome a esse tipo de sentimento. Esse sentimento, ele constantemente estava dentro do meu coração. Eu comecei a sentir raiva. Eu não consegui me alegrar com a bênção dela. E Deus me mostrou várias outras situações onde eu me vi sendo essa pessoa com esse sentimento de inveja quando as pessoas me contavam das suas bênçãos, porque eu estava inconformada com a minha vida, eu não conseguia ser grata, eu via que eu não tinha contentamento, eu me via como alguém sempre inferior, alguém que estava sempre para trás, alguém que não tinha o que celebrar. E a verdade é, o Espírito Santo me ensinou que independente se a gente tá muito bem financeiramente ou se não tá, nós temos que celebrar, nós temos o que celebrar, nós temos o que agradecer, nós temos vários motivos para sermos gratos ao Senhor. E naquela época eu não conseguia enxergar nada disso, eu não conseguia ver que tinha coisas boas em mim, ver que tinha coisas boas na minha vida. E eu sempre vinha caminhando dessa forma. Por anos, né, na minha vida, eu vinha caminhando com esse sentimento de inveja, sempre me comparando com as outras pessoas. E o Espírito Santo, ele precisou fazer uma obra na minha vida, e ele vem fazendo até hoje, já são alguns anos, né, de trabalho do Espírito Santo na minha vida. Mas nessa ocasião foi o momento de tratar a inveja, e ali eu pedi perdão para o Senhor, né? Já que eu estava ali, eu não tinha como dizer que não sabia, eu não tinha como dizer que me fazer de desentendida, porque porque quando o Espírito Santo nos convence de algo, você enxerga como nunca antes. Quando o Espírito Santo vem e mostra para você aonde você está errando, você não fica confusão dentro do seu coração, há uma convicção, né? E ali eu tive que me arrepender, eu pedi perdão ao Senhor. E foi como Deus jogar, foi como Deus jogar luz numa área escura da minha vida, e a partir daquele momento, com a revelação de quem eu era, eu comecei a trabalhar, né, comportamentos. E a partir desse dia, quando a inveja vinha, porque ela não foi embora, eu continuei sendo uma pessoa que era atacada pelo sentimento da inveja. A partir desse momento, sempre quando eu era acometida desse sentimento, eu começava a orar, abençoando. Então, quando alguém me contava uma bênção, e eu sentia a inveja, porque até antes eu não sabia dar nome ao sentimento que eu tinha. Jesus jogou luz em mim e eu consegui entender, dar nome para o sentimento que eu tinha no meu coração. Consegui entender o que era inveja, né? E sempre quando ela vinha, eu já tinha estratégias, né, para poder tirar ela da minha vida, porque eu sabia quão amargurada e quão distante do Senhor eu ficava quando eu deixava o meu coração ser corroído pela inveja. E sempre que alguém falava, me contava uma bênção, e eu sentia, quando alguém me mostrava, falava do carro novo, o que eu fazia? Eu falei, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa. Deus, que o Senhor abençoe, que essa pessoa ela venha trocar e pegar um carro melhor, mais rápido, que o tanque desse carro, Senhor, ele ande sempre cheio, que o Senhor guarde essa pessoa de todo mal, em nome de Jesus. E eu começava a abençoar, e isso começou a ser um remédio, começou a ser um antídoto, né, contra a inveja no meu coração. E eu fui fazendo isso vez após vez, e a inveja, de vez em quando, ela ainda bate, mas hoje ela não é mais um problema como ela era na minha vida antigamente. Hoje eu consigo celebrar
as vitórias, me alegrar. Eu consigo entrar na casa de uma pessoa e não ficar cobiçando nada, olhando as coisas e sentindo inveja, não. Né? Eu já consigo elogiar e falar, nossa, que casa linda. E falar isso de coração. E falar isso com verdade nos lábios, porque Deus me chamou para entrar em ambientes para abençoar esses lugares. E não para cobiçar e sentir inveja e deixar o peso da inveja. Né? Eu comecei a ser grata e hoje eu sei que eu, Rubiana, tenho muitas qualidades. E eu posso não ter tesouros na terra, mas eu tenho algo que é muito precioso. Como fala na parábola do tesouro escondido, eu sempre falo isso para Jesus, que ele é o meu tesouro, o que eu achei, ele é mais precioso que tudo. Então, sempre que vem a tentação de me sentir mal, inconformada com alguma coisa, eu me lembro que o tesouro mais precioso eu já encontrei. E esse tesouro é que faz a diferença na minha vida. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho mais comunhão com Deus, eu sou uma pessoa que trato melhor as pessoas. Eu tenho sido transformada e isso para mim é muito rico, porque quando eu olho para minha vida e vejo de onde Deus me tirou, quando eu vejo quem eu era e a pessoa que eu me tornei, eu vejo, meu Deus, como eu sou rica. E quantas vezes às vezes, né, lidando com pessoas, eu observo que tem pessoas que estão na presença de Deus há tantos anos e não conseguem, muitas vezes, serem transformadas, não conseguem se submeter a um processo onde Deus, de fato, vai transformar o seu coração. E são pessoas que ficam por anos, caminhando, né, caminhando, sem viver experiências profundas de transformação. Um dos maiores benefícios de servirmos ao Senhor justamente a transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então eu venho aqui te encorajar. Provavelmente se esse vídeo chegou até você é porque Deus ele quer que você lute contra isso, que você lute contra a inveja. Você tem coisas lindas para celebrar na sua vida, você tem coisas maravilhosas, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa que pode até ser que não seja saudável, né? Pode ser até que esteja com algum problema de saúde, mas vai ter alguma área que é saudável na sua vida e você pode celebrar muitas coisas na sua vida. Arrume motivos para você ser grata ao Senhor. E quando a inveja bater no seu coração, use o antídoto da bênção, decida abençoar a pessoa. E você vai ver que com o passar dos dias, você praticando isso dia após dia, você vai ser liberta desse comportamento e você não vai ser mais escravo desse sentimento que é tão terrível e tão aprisionador, que faz tão mal para o nosso coração. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.